Eu sei que muita gente acha que mulher da minha idade já não sente as coisas com a mesma força, que o tempo endurece a gente por dentro, que a pele grossa das décadas protege o coração de qualquer coisa. Mas eu vou te dizer uma verdade que carrego aqui no peito. A dor aos 66 anos não é menor. Ela é mais pesada. Porque vem carregada de tudo que você construiu, de tudo que você entregou, de todas as vezes que você abriu mão de si mesma achando que era amor. Me chamo Marlene Vieira de Souza. Tenho 66 anos, sou professora aposentada, viúva, mãe de um único filho. E essa história que eu vou te contar agora, essa história que eu guardo há meses tentando encontrar as palavras certas, começa numa tarde de terça-feira. Uma tarde que parecia igual a todas as outras, mas que partiu minha vida em duas metades, o antes e o depois. Eu tinha ido à farmácia buscar meu remédio de pressão. Coisa rápida, 20 minutos no máximo. Saí de casa com a bolsa no ombro, o cabelo preso como sempre, e a mesma blusa de linho azul que eu gostava de usar nas tardes quentes. Cumprimentei Dona Norma pelo portão, minha vizinha há mais de 30 anos, e ela acenou com aquele sorriso de sempre. Tudo normal, tudo exatamente como deveria ser num dia qualquer de uma vida tranquila. Mas quando dobrei a esquina de volta, percebi algo diferente. Uma agitação vinda da minha casa. Sons de gavetas batendo, passos apressados e uma voz que eu conhecia bem. Uma voz que nos últimos anos tinha se tornado o som que mais me causava desconforto dentro do meu próprio lar. A voz da minha nora, Jéssica. Empurrei o portão e a cena que encontrei vai ficar gravada nos meus olhos até o último dia da minha vida. O corredor da minha casa, o mesmo corredor onde Osvaldo me carregou no colo quando voltamos da maternidade com Marcos nos braços, estava tomado por sacos de lixo pretos. Sacos enormes, transbordando. E dentro deles estavam minhas roupas. Meus vestidos, meus casacos, minhas blusas. Tudo enfiado dentro de plástico preto como se fosse entulho, como se fosse resto de alguma coisa que não prestava mais. No chão da sala, jogadas sem nenhum cuidado, estavam as caixas onde eu guardava minhas recordações. Álbuns de fotos do meu casamento. Daquele dia de sol em que Osvaldo colocou a aliança no meu dedo com as mãos tremendo de emoção. Os cadernos de anotações dele, onde ele escrevia com aquela letra miúda e inclinada coisas sobre a oficina, sobre a vida, sobre mim. E num canto, quase escondida debaixo de uma sacola, minha Bíblia. A Bíblia que minha mãe me deu na primeira comunhão, quando eu tinha 9 anos. A mesma que eu lia toda noite antes de dormir, que tinha o cheiro das mãos dela marcado nas páginas amareladas. A capa estava rasgada. Alguém tinha pisado nela. E aquele detalhe, mais do que qualquer grito, mais do que qualquer palavra, foi o que quase me fez cair. Jéssica apareceu no corredor, segurando mais um saco preto. Estava com o cabelo preso, calça de moletom, e um olhar que eu nunca tinha visto nela com tanta clareza. Um olhar de quem já decidiu tudo e não tem a menor intenção de voltar atrás. Me olhou de cima a baixo, como se eu fosse um problema que ela estava finalmente resolvendo, e disse, alto, sem nenhum pudor, numa voz que Dona Norma com certeza escutou do portão. Tem 48 horas para sair daqui ou eu chamo a polícia. Essa casa agora é minha e do Marcos. Soltou o saco no chão com um baque seco, cruzou os braços e ficou ali, me encarando, esperando minha reação. Esperando que eu chorasse, que eu gritasse, que eu implorasse, porque era isso que ela esperava de mim. Era isso que ela sempre achou que eu era. Uma mulher velha, cansada, sem recursos, que dependia da boa vontade do filho para ter um teto. Mas antes de continuar, preciso te contar o que mais me dilacerou naquela cena. Não foram as palavras da Jéssica. Não foram os sacos de lixo, não foi minha Bíblia rasgada. Foi o que eu vi quando olhei para o lado. Minha neta Isabela estava sentada no 3º degrau da escada. Tinha 8 anos, os cabelos presos em 2 tranças que eu mesma tinha feito naquela manhã antes dela ir para a escola. Estava segurando contra o peito o ursinho de pelúcia que eu dei para ela no aniversário de 7 anos. O mesmo que ela chamava de seu valente, porque eu tinha dito que ursos protegem a gente dos pesadelos. Os olhos dela estavam enormes, fixos em mim, sem piscar. Não chorava. Estava paralisada. E aquele olhar de criança que está vendo o mundo dos adultos desmoronar sem entender o porquê,
Foi a coisa mais dolorosa que eu já vi na vida. Pedro, meu neto de 5 anos, estava num canto da sala, encolhido atrás da poltrona, chorando baixinho. Daquele jeito que criança chora quando tem medo, mas não quer chamar atenção. Nenhum adulto naquela casa tinha se preocupado em tirá-los dali. Nenhum adulto tinha se dado ao trabalho de proteger aquelas crianças da cena que estavam presenciando. A própria mãe deles estava ali, gritando comigo, e não parou um segundo para pensar que seus filhos estavam assistindo a avó ser tratada como lixo. Eu quis ir até eles. Quis pegar Pedro no colo, quis segurar a mão da Isabela, quis dizer que estava tudo bem. Mas eu sabia que se desse um passo naquela direção, Jéssica usaria isso contra mim. Ela usaria qualquer gesto meu como combustível para mais um espetáculo. Então fiquei parada, respirei fundo e olhei para o corredor, procurando outra pessoa. E lá estava ele, Marcos, meu único filho, o menino que eu embalei noites inteiras quando ele tinha febre. O menino para quem eu cantava enquanto passava roupa de madrugada porque ele tinha medo de dormir sozinho depois que o pai partiu. O homem que eu criei com cada gota do meu suor, cada centavo do meu salário, cada pedaço de mim que eu achei que podia dar. Estava encostado na parede da cozinha, braços cruzados, olhando para o chão. Não disse uma palavra para me defender. Não disse uma palavra para parar aquilo. Não se moveu, não respirou mais alto. Não fez nada. Quando meus olhos encontraram os dele, porque eu procurei, eu precisava ver, ele desviou o rosto. Virou a cabeça para o lado como se olhar para mim fosse insuportável. Não de vergonha, de covardia. E naquele desvio, naquela fração de segundo em que meu filho escolheu não me olhar, eu entendi tudo. Entendi que aquilo não era obra da Jéssica sozinha. Entendi que ele sabia, que ele permitiu, que talvez ele mesmo tivesse ajudado a planejar, e entendi que o menino que eu criei, o menino por quem eu teria dado minha vida sem pensar 2 vezes, tinha se tornado um homem que não tinha coragem nem de olhar nos olhos da própria mãe enquanto a vida dela era enfiada dentro de sacos de lixo. Aquele foi o momento em que algo se partiu dentro de mim. Mas não foi meu espírito. Não foi minha esperança. Não foi minha dignidade. O que se partiu foi uma corrente. Uma corrente invisível que eu carregava há anos, talvez décadas, feita de culpa, de obrigação, de medo de ficar sozinha, de necessidade de ser amada por quem eu coloquei no mundo. Essa corrente estava tão entranhada em mim que eu nem sabia mais que ela existia. Mas quando vi meu filho desviar o rosto, quando vi meus netos assistindo aquele horror, quando vi minha Bíblia rasgada no chão, ela se partiu. E o que ficou no lugar foi uma clareza que eu não sentia há muito tempo. Uma calma que não vinha da resignação. Vinha de algo muito mais profundo. Não gritei, não chorei, não respondi uma palavra sequer para Jéssica. Passei por ela no corredor, com cuidado para não pisar nos sacos que continham minha vida, e fui até a varanda dos fundos. Sentei na cadeira de vime que Osvaldo comprou num antiquário quando a gente ainda era jovem e achava que o mundo ia ser generoso com a gente para sempre. Peguei meu celular do bolso. As mãos estavam firmes. Disquei um número que eu sabia de cor, um número que eu guardava como quem guarda uma chave reserva num lugar que ninguém sabe. Esperei 2 toques. A pessoa atendeu. Eu disse apenas 3 frases, com a voz mais calma que tive na vida. Ouvi o que precisava ouvir. E desliguei. Quando voltei para dentro da casa, Jéssica ainda estava no corredor, agora com o celular na mão, provavelmente mandando mensagem para alguma amiga contando a proeza que estava fazendo. Me viu guardando o telefone e soltou uma risadinha. Uma risadinha de canto de boca, daquelas que dizem coitada, não tem para onde ir. Depois disse com aquele tom de superioridade que ela cultivava como uma segunda pele. Vai ligar para quem, dona Marlene? Para sua amiguinha da igreja? Pede para ela arrumar um quartinho para a senhora, porque aqui não tem mais espaço. Não respondi. Passei direto por ela, fui até meu quartinho, aquele cômodo de 2 por 3 metros, onde me enfiaram como se fosse depósito, e peguei uma bolsa pequena. Coloquei dentro dela meus documentos, meu cartão do banco, minha certidão de casamento e a escritura da casa. A escritura que estava no meu nome, que sempre esteve no meu nome, desde o primeiro tijolo. Jéssica não sabia disso. Marcos sabia, mas parecia ter esquecido. Ou talvez achasse que não importava,
que um pedaço de papel não significava nada diante da força bruta com que tinham decidido me arrancar da minha própria vida. Mas significava. Significava tudo. Coloquei a bolsa no ombro, passei mais uma vez pelo corredor sem olhar para ninguém, e antes de sair pela porta da frente, parei. Não me virei. Não olhei para trás. Mas disse, com a voz firme, sem tremer, sem gritar, numa calma que surpreendeu até a mim mesma: Jéssica, você vai se lembrar desse dia, mas não pelo motivo que está imaginando. Saí. Atravessei o portão. Dona Norma estava no dela, fingindo regar as plantas, mas eu sabia que tinha escutado tudo. Me olhou com aqueles olhos cheios de preocupação e abriu a boca para dizer alguma coisa. Mas eu apenas balancei a cabeça e segui andando. Caminhei 3 quadras até o ponto de ônibus. O sol estava descendo e as sombras das árvores se esticavam no asfalto como dedos longos apontando para frente, como se dissessem: continua, Marlene, não olha para trás. Sentei no banco de cimento, com a bolsa no colo, e pela primeira vez naquela tarde, permiti que meus olhos ficassem úmidos, não de derrota, de transformação, porque ali, naquele banco de ponto de ônibus, com o sol da tarde batendo no meu rosto e o barulho dos carros passando, eu sabia de algo que ninguém na minha casa sabia. Eu sabia que a pessoa para quem eu liguei já estava em movimento. Eu sabia que dentro de poucos dias, tudo ia mudar. E eu sabia que quando a verdade viesse à tona, quando aquele documento chegasse às mãos de quem precisava, as pernas de Jéssica iam tremer pela primeira vez na vida. Mas antes de te contar o que aconteceu nesses 3 dias, e eu prometo que vou contar cada detalhe, preciso voltar no tempo. Preciso te apresentar Osvaldo. Preciso te contar como essa casa foi construída, como esse filho foi criado e como uma mulher pode se apagar tão lentamente dentro da própria vida que, quando percebe, já virou sombra. Porque a história de como cheguei àquela terça-feira não começa naquela tarde. Começa muito antes. Começa num baile de São João, em Sorocaba, quando eu tinha 22 anos e um homem de mãos grossas e sorriso largo me tirou para dançar. E foi ali, naquela dança, que tudo começou. Osvaldo apareceu na minha vida num sábado de junho, numa festa de São João no bairro do Além Ponte, em Sorocaba. Eu tinha 22 anos. Usava um vestido florido que minha mãe costurou especialmente para aquela noite e estava encostada na barraca de quentão com minha amiga Dalva, rindo de alguma bobagem que eu já nem lembro. O que eu lembro, e isso eu lembro como se fosse agora, é de ter sentido alguém parar na minha frente. Levantei os olhos e vi um homem de camisa xadrez, cabelo penteado para o lado, mãos grandes e um sorriso que ocupava o rosto inteiro. Ele me olhou nos olhos e disse, com uma simplicidade que me desarmou completamente: Moça, eu vim de longe só para te tirar para dançar. Vai me deixar voltar sem dançar? Eu ri. Dalva me deu uma cotovelada. E naquela noite, debaixo das bandeirinhas coloridas e do cheiro de milho assado, eu dancei pela primeira vez com o homem que seria meu marido, o pai do meu filho, e o grande amor da minha vida. Osvaldo era mecânico. Tinha uma oficina pequena no centro da cidade, herdada do pai, onde consertava de tudo: carro, moto, geladeira, máquina de lavar. Era um homem de poucas palavras e muitas ações. Não era do tipo que dizia "eu te amo" todo dia. Era do tipo que acordava cedo para consertar a torneira que estava pingando, que trazia um ramo de flores sem motivo nenhum, que colocava o casaco nos meus ombros quando a noite esfriava sem eu pedir. Osvaldo me amava do jeito que os homens da geração dele amavam. Em silêncio, com as mãos, com presença. Nos casamos 1 ano depois, num cartório simples, com poucos convidados. Minha mãe chorou o dia inteiro. De alegria, dizia ela, mas eu sabia que era também de preocupação, porque mãe é assim. Mesmo quando está feliz, encontra um cantinho para se preocupar. Depois da cerimônia, fomos almoçar na casa dela, comemos frango com quiabo e bolo de fubá. E à noite, Osvaldo me levou para ver o terreno que ele tinha comprado numa rua tranquila do Jardim das Acácias. Era um pedaço de terra vazio, com mato alto e um pé de manga que já estava ali antes de qualquer cerca. Ele apontou para o terreno e disse: Aqui vai ser a nossa casa, Marlene. Vou levantar tijolo por tijolo. E levantou. Nos fins de semana, depois de trabalhar a semana inteira na oficina,
Osvaldo vestia a roupa velha de pedreiro e ia para o terreno. Eu ia junto. Carregava balde, misturava massa, segurava a trena enquanto ele media as paredes. A gente não tinha dinheiro para contratar mão de obra, então fazíamos tudo nós dois, com a ajuda eventual de um primo dele e de um vizinho do terreno ao lado. A construção levou quase 3 anos. 3 anos de domingos sem descanso, de economizar cada centavo, de comer arroz com ovo durante a semana para sobrar dinheiro para o cimento. Eu dava aula de manhã numa escola estadual do bairro e à tarde trabalhava como auxiliar administrativo num consultório odontológico. Osvaldo trabalhava na oficina de segunda a sábado e construía a casa no domingo. A gente chegava no fim do dia exausto, com as costas doendo, as mãos calejadas, mas com um sorriso que ninguém conseguia arrancar da gente. Porque cada parede que subia era um pedaço do nosso sonho tomando forma. A escritura ficou no meu nome. Não por capricho meu, mas por uma questão prática. Osvaldo tinha uma pendência antiga de crédito, uma dívida de fiador que ele assumiu pelo irmão mais novo, anos antes, e que nunca conseguiu resolver completamente. Na época do registro, o cartório orientou que ficasse tudo no meu nome para evitar complicações. Osvaldo aceitou sem pestanejar. Até brincava. A casa é sua, Marlene. Eu só moro nela porque você me aceita. E ria daquele jeito dele, com os olhos apertados e a cabeça jogada para trás. Quando Marcos nasceu, a casa já estava pronta. 4 quartos, sala ampla, cozinha com janela para o quintal e um quintal generoso onde Osvaldo plantou a muda de mangueira que trouxe do terreno original. Ele disse que aquela árvore ia crescer junto com nosso filho. E cresceu. Deu sombra, deu fruta, deu um balanço de pneu onde Marcos passou tardes inteiras rindo enquanto eu empurrava e Osvaldo filmava com aquela câmera antiga que vivia descarregando. Os primeiros anos com Marcos foram os mais felizes da minha vida. Osvaldo era um pai presente, daqueles que trocam fralda sem reclamar, que dão banho na criança cantando desafinado, que carregam o filho nos ombros como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E era. Para ele, Marcos era tudo. Eu via nos olhos do meu marido um orgulho tão grande que às vezes ficava com ciúmes, brincando, claro, mas era bonito de ver. Um homem duro, de mãos de mecânico, que derretia quando o filho esticava os bracinhos pedindo colo. Marcos cresceu cercado de amor. Não tínhamos muito dinheiro, mas tínhamos presença. Jantávamos juntos toda a noite na mesa de fórmica branca que Osvaldo comprou numa liquidação. Uma mesa simples, com as bordas já meio descascadas, mas que era o centro da nossa casa. Ali a gente conversava, fazia lição de casa, jogava baralho nas noites de sexta e planejava o futuro. Osvaldo sonhava em ampliar a oficina. Eu sonhava em fazer uma pós-graduação. Marcos sonhava em ser astronauta, depois bombeiro, depois jogador de futebol, como toda criança que ainda não sabe que o mundo vai cobrar muito mais do que sonhos. Tudo mudou num domingo de manhã, quando Marcos tinha 11 anos. Osvaldo estava no banheiro consertando a torneira do chuveiro que tinha começado a pingar durante a semana. Eu estava na cozinha preparando o almoço. Marcos assistia a televisão na sala. Ouvi um barulho estranho. Não alto, não dramático, apenas um baque abafado seguido de silêncio. Chamei Osvaldo. Nada. Chamei de novo. Silêncio. Fui até o banheiro e encontrei meu marido no chão, com a chave de grifo ainda na mão, os olhos fechados, o rosto pálido. Eu não preciso descrever o que veio depois. Vocês podem imaginar. O que posso dizer é que entre o café da manhã e o almoço daquele domingo, eu perdi o homem com quem havia dividido mais de 15 anos de vida. Uma condição do coração, repentina, sem aviso. Ele não deixou carta, não deixou recado, não teve tempo de se despedir. A última coisa que Osvaldo disse para mim foi na hora do café. Marlene, o café hoje está mais gostoso que o de ontem. E sorriu. Aquele sorriso que ocupava o rosto inteiro. Marcos não entendeu de imediato. Ficou parado na porta do banheiro, olhando para o pai no chão, sem conseguir processar o que estava acontecendo. Quando a realidade bateu, ele se agarrou em mim e chorou como eu nunca tinha visto uma criança chorar. E eu, que estava destroçada por dentro, segurei meu filho e não derramei uma lágrima na frente dele, porque naquele momento eu soube que de agora em diante eu era tudo que ele tinha, e tudo que ele tinha não podia desmoronar.
Nos meses que se seguiram, eu me reconstituí da única forma que sabia: trabalhando. Voltei a dar aula em 2 turnos, manhã e tarde, na escola estadual. À noite, comecei a fazer reforço escolar para alunos particulares, na mesa da cozinha, aquela mesma mesa de fórmica onde antes a gente jantava em família. O dinheiro da oficina secou porque eu não tinha como mantê-la aberta, então vendi os equipamentos e usei o valor para pagar as dívidas que sobraram. O seguro de vida de Osvaldo era modesto, mal cobriu as despesas dos primeiros meses. Mas eu dei conta. Dei conta porque não tinha outra opção. Marcos dependia de mim, e eu não ia deixar aquele menino crescer achando que o mundo tinha acabado. Tinha noites que eu chegava em casa às 10, com a voz sumida de tanto falar, os pés inchados de ficar horas em pé, e ainda encontrava disposição para sentar com ele na cozinha, ajudar na lição, perguntar sobre o dia na escola. Tinha manhãs que eu acordava às 4h30 para adiantar o almoço antes de sair, para ele ter comida quente quando voltasse da aula. Tinha domingos inteiros que eu passava corrigindo provas e preparando material enquanto Marcos brincava no quintal, debaixo da mangueira que Osvaldo plantou. Nunca reclamei. Não porque fosse fácil, era doloroso, era exaustivo, era solitário, mas porque eu carregava dentro de mim uma promessa silenciosa que fiz para o Osvaldo no dia em que ele partiu. Nosso filho vai ser alguém. Nosso filho não vai passar necessidade. Nosso filho vai ter orgulho de onde veio. E Marcos cresceu. Se tornou um rapaz estudioso, quieto, respeitoso. Entrou na faculdade de engenharia civil, a mesma área onde o pai teria se orgulhado. E eu chorei no dia da aprovação como não chorava desde o dia em que Osvaldo se foi. Eram lágrimas diferentes, de orgulho, de alívio, daquela sensação rara de que todo sacrifício, toda dor, toda madrugada virada tinha valido a pena. Para pagar a faculdade, vendi o carro do Osvaldo que estava parado na garagem. Um Fusca azul, 1978, que ele mantinha como relíquia. Não foi fácil me desfazer daquele carro. Cada vez que eu passava por ele na garagem, eu via Osvaldo com as mãos no motor, explicando para o Marcos como funcionava cada peça. Mas entre guardar uma memória e construir o futuro do meu filho, eu escolhi o futuro. Sempre escolhi o futuro dos outros em vez do meu. Marcos se formou aos 25. Conseguiu emprego numa construtora boa. Começou a ganhar um salário que eu nunca ganhei em toda a minha carreira. E pela primeira vez eu respirei. Pensei, agora vai. Agora eu posso desacelerar. Quem sabe comprar aquela máquina de costura nova, voltar a fazer as roupas que eu fazia quando era jovem. Quem sabe finalmente conhecer o mar, que eu nunca vi de perto. Mas aí, 3 anos depois de formado, Marcos chegou em casa numa noite de sexta com um brilho nos olhos que eu reconheci na hora. Era o mesmo brilho que Osvaldo tinha quando me olhava na época do namoro. E ele disse: "Mãe, quero te apresentar uma pessoa." O nome dela era Jéssica dos Santos. Bonita, cabelo liso, maquiagem impecável, roupa de marca. Falava bem, articulava as ideias, sabia se comportar na mesa. Marcos a conheceu numa rede social e em poucos meses já estava completamente envolvido. Quando perguntei sobre a família dela, ele disse que eram comerciantes de Itu, que tinham uma loja de materiais de construção, gente trabalhadora. Na primeira vez que Jéssica veio jantar na minha casa, ela trouxe uma caixa de bombons finos e me deu um abraço apertado. Disse: "A senhora é exatamente como o Marcos descreveu. Uma mulher forte e admirável." Eu sorri e agradeci. Mas quando Marcos foi ao banheiro, Jéssica ficou em silêncio. Mexeu no celular. Não puxou assunto comigo. Não perguntou sobre a casa, sobre minha vida, sobre nada. O sorriso sumiu junto com a presença do meu filho. E ali, naquela mesa de fórmica, a mesma mesa onde Osvaldo me pedia em casamento com os olhos toda a noite, eu senti pela primeira vez aquele frio na espinha que toda mãe conhece. Não era ciúme, era intuição. Era o corpo avisando o que a cabeça ainda não queria aceitar. Mas eu fiz o que mulheres da minha geração foram ensinadas a fazer. Engoli o incômodo, coloquei um sorriso no rosto e disse para mim mesma que era coisa da minha cabeça, que eu devia dar uma chance, que meu filho merecia ser feliz. E foi assim que Jéssica entrou na minha casa, com bombons na mão e um sorriso que nunca chegava nos olhos. O que eu não sabia é que ela não entrou apenas na minha casa.
Entrou na minha vida para desmontá-la peça por peça. E eu, que havia construído tudo com as mãos, ia demorar anos para perceber que estava sendo demolida por dentro. O casamento foi no cartório, sem festa. Eu ofereci para ajudar com os custos de uma cerimônia, mas Jéssica disse que preferia algo íntimo. Só a família. Achei bonito na época. Hoje entendo que ela não queria testemunhas. Quanto menos gente conhecesse a dinâmica daquele relacionamento, melhor para ela. Eles se mudaram para minha casa na semana seguinte. Marcos trouxe as malas dele, Jéssica trouxe as dela e mais um caminhão pequeno de mudança com móveis que ela fez questão de instalar nos lugares que ela mesma escolheu. Não me perguntou, não pediu opinião. Simplesmente entrou, mediu os espaços com os olhos e foi posicionando as coisas como se a casa já fosse dela. No começo, eu me enganei achando que era só o jeito dela. Tem gente que é assim, que toma iniciativa, que gosta de organizar. Eu até admirei a energia. Mas o que parecia iniciativa era, na verdade, ocupação. Cada móvel que ela colocava era um pedaço de mim que ela removia. Cada mudança que ela fazia era um recado silencioso. Esse espaço, agora, é meu. Os primeiros sinais vieram pela comida. Jéssica começou a reclamar do meu tempero de um jeito que parecia casual, mas tinha uma precisão cirúrgica de quem sabe exatamente onde cortar. Dizia que eu usava sal demais, que o óleo fazia mal, que a casa ficava com cheiro forte depois que eu cozinhava. Mudei o tempero. Passei a cozinhar com a janela aberta. Comecei a fazer pratos mais leves, adaptando receitas que eu fazia há 40 anos para agradar uma mulher que estava na minha casa há 40 dias. Depois vieram os quadros. Eu tinha na sala 3 fotografias emolduradas. Uma do meu casamento com Osvaldo, uma do Marcos bebê no colo do pai e uma da mangueira do quintal no dia em que ela deu fruta pela primeira vez. Num sábado de manhã, cheguei na sala e os 3 quadros tinham sumido. No lugar, Jéssica tinha pendurado uma tela decorativa abstrata, dessas que se compra em loja de departamento. Quando perguntei onde estavam minhas fotos, ela sorriu daquele jeito que eu já estava começando a reconhecer e disse: "Guardei numa caixa para a senhora. É que combinava mais com o estilo antigo, né? A sala precisava de uma cara nova." Engoli. Peguei a caixa, levei para o meu quarto e guardei as fotos no fundo do armário. E segui em frente, porque era isso que eu fazia. Seguir em frente, se adaptar, se diminuir. Mas o dia em que ela mexeu na mesa de fórmica foi o dia em que eu senti, pela primeira vez, que estava perdendo minha própria história. Eu voltava de uma consulta médica num fim de tarde de quarta-feira. Entrei pela porta dos fundos e fui direto para a cozinha preparar um chá. Quando cheguei lá, a cozinha estava diferente. Nova bancada, novos armários, e no lugar onde ficava a mesa de fórmica branca, a mesa onde Osvaldo e eu tomávamos café toda manhã, onde Marcos fez lição de casa durante a infância inteira, onde eu sentava de madrugada corrigindo provas e preparando as aulas do dia seguinte. Havia uma mesa de vidro com pés cromados. Nova. Moderna, sem nenhuma marca de uso, sem nenhuma história. Meu coração disparou. Fui até a garagem procurando a mesa. Não estava lá. Fui até o quintal. Nada. Perguntei para Marcos, que estava na sala, e ele respondeu sem tirar os olhos do celular. A Jéssica mandou levar a mãe. Estava muito velha, as bordas descascando. A nova é bem melhor. Fiquei parada no corredor da cozinha, olhando para aquela mesa de vidro brilhante e senti um vazio que não consigo descrever. Não era só um móvel. Era o lugar onde Osvaldo se sentou na última manhã da vida dele e disse que o café estava mais gostoso que o de ontem. Era o lugar onde eu fiz a promessa silenciosa de que nosso filho seria alguém. Era onde eu e Marcos nos reconstruímos depois de perder o homem que amávamos. Jéssica jogou fora a minha mesa da mesma forma que jogaria fora um eletrodoméstico quebrado. E meu filho deixou. Meu filho, que cresceu naquela mesa, que fez a primeira conta de matemática naquela superfície de fórmica, não moveu um dedo para impedir. Naquela noite, deitada no meu quarto, eu lembrei de uma coisa que não lembrava há anos. Lembrei de Osvaldo num domingo de manhã, logo depois de voltar da missa, sentado na varanda com Marcos no colo. Marcos devia ter uns 6, 7 anos. Osvaldo passou a mão na cabeça dele e disse, com aquela voz mansa que ele tinha quando falava coisas importantes: "Quando eu não estiver mais aqui,
Você cuida da sua mãe para mim, campeão. Ela é a pessoa mais forte que eu conheço, mas até gente forte precisa de alguém olhando por ela. Marcos olhou para o pai com aqueles olhos grandes de criança e respondeu: sério como só criança consegue ser. Prometo, pai. Deitada naquela cama, com os olhos no teto e a lembrança doendo no peito, eu me perguntei onde estava aquele menino. Onde tinha ido aquela promessa? E se Osvaldo, de onde quer que estivesse, conseguia ver o que o filho dele tinha se tornado? Quando Isabela nasceu, eu achei que as coisas poderiam melhorar, que uma criança traria suavidade para aquela casa. Me entreguei de corpo e alma, bordei o enxoval peça por peça, acompanhei Jéssica nas consultas, preparei o quartinho do bebê com todo o carinho que eu tinha. Mas depois que a menina nasceu, Jéssica construiu uma muralha entre mim e minha neta. Eu só podia segurá-la depois de passar álcool nas mãos. Não podia dar banho, não podia trocar fralda, não podia ficar sozinha com ela. Quando ofereci cuidar de Isabela para Jéssica voltar ao trabalho, a resposta foi seca. Prefiro uma creche a deixar com pessoas mais velhas. Reflexo lento, sabe como é? Cada palavra era um corte, pequeno, preciso, calculado. E eu ia sangrando devagar, sem fazer barulho. Com Pedro, alguns anos depois, foi ainda pior. Jéssica controlava meu acesso aos meus próprios netos como se eu fosse uma ameaça. Se Pedro tropeçava brincando comigo, era culpa minha. Se Isabela chorava no meu colo, eu tinha feito algo errado. Aos poucos fui sendo empurrada para a margem da vida daquelas crianças que eu amava mais do que qualquer coisa no mundo. E foi nessa época que Marcos sugeriu a troca de quartos. Não foi Jéssica, foi ele. Olhou para mim numa noite depois do jantar e disse, como quem comenta o tempo: mãe, a senhora não acha que ficaria mais confortável no quartinho dos fundos? As crianças precisam de espaço e o quarto maior faz mais sentido para a gente. O quarto maior. O quarto onde eu e Osvaldo dormimos durante mais de uma década. Onde planejamos a vida, onde sonhamos o futuro, onde eu chorei sozinha nas primeiras noites depois que ele se foi. Meu filho me pediu para sair daquele quarto como quem pede para trocar o canal da televisão. Eu disse que sim. Juntei minhas coisas, guardei o que coube em caixas empilhadas contra a parede e me mudei para o quartinho de 2 por 3 metros que antes era depósito. Uma janela pequena que dava para o muro do vizinho, um cabideiro improvisado, um colchão de solteiro. E ali, naquele espaço que mais parecia um armário, eu passei os anos seguintes da minha vida. Me tornei invisível. Acordava cedo, fazia café para todos, limpava a casa, cuidava do quintal. Jantava sozinha no quartinho enquanto eles assistiam televisão na sala. Quando visita chegava, Jéssica me apresentava como a mãe do Marcos que mora com a gente. Como se eu fosse agregada, como se aquelas paredes não tivessem o meu suor nas fundações. Fui me apagando. Deixei de costurar, de ler, de ligar para as amigas. Minha vida se resumiu a servir uma família que não me enxergava. E o pior é que eu achava que era normal. Que era isso que mães faziam. Até que seu Antônio apareceu. Seu Antônio trabalhava no cartório do centro havia mais de 20 anos. Me conhecia do bairro, sabia quem eu era, sabia de quem era aquela casa. Num encontro casual na padaria, ele me puxou de canto com um olhar que me gelou a espinha. Disse baixo, quase sussurrando: Dona Marlene, eu não devia estar falando isso, mas a senhora precisa ficar esperta. Sua nora esteve no cartório semana passada com seu filho, querendo transferir a escritura da casa para o nome dele. Quando eu expliquei que a senhora precisava estar presente e assinar, ela insistiu. Disse que a senhora era idosa e confusa, que o filho podia resolver. Eu recusei. Mas Dona Marlene, ela vai tentar de novo. O chão sumiu. Ali, na fila da padaria, segurando um pão francês, eu entendi que Jéssica não estava apenas me diminuindo dentro da minha casa. Ela estava tentando roubar minha casa. Literalmente. Queria tirar meu nome da escritura, colocar no nome do Marcos, que na prática significava no nome dela, e me deixar sem nada. Agradeci seu Antônio, voltei para casa e não disse uma palavra para ninguém. Mas naquela noite, trancada no meu quartinho, eu fiz algo que não fazia há anos. Liguei para minha amiga mais antiga, Dona Teresa. Dona Teresa e eu nos conhecemos na faculdade, quando as duas faziam pedagogia.
Ela seguiu carreira no direito, se tornou advogada, trabalhou 30 anos com direito imobiliário e de família e tinha se aposentado alguns anos antes. Morava em Campinas e a gente se falava pouco, mas tinha aquele tipo de amizade que não precisa de manutenção. Quando uma liga, a outra atende, não importa quanto tempo tenha passado. Contei tudo para Teresa. Tudo. A frieza da Jéssica, o afastamento do Marcos, o quartinho, a mesa, os quadros e principalmente o que seu Antônio tinha me contado. Ela ouviu em silêncio, sem interromper. Quando terminei, ela disse com aquela voz firme de quem viu centenas de casos como o meu: Marlene, me escuta. Não faz nada agora. Não confronta ninguém. Não fala nada. Só guarda essa informação. E o dia que essa situação estourar, você me liga. Não importa a hora, não importa o dia. Você me liga. Guardei o número de Teresa como quem guarda um extintor de incêndio, esperando nunca precisar, mas sabendo exatamente onde está. E então veio aquela terça-feira. Os sacos de lixo, os gritos, a Bíblia no chão, meus netos assistindo, meu filho encostado na parede. E eu liguei. Liguei para Teresa, da varanda dos fundos, e disse as 3 frases que mudaram tudo. Teresa, aconteceu. Estão me expulsando da minha casa. Eu preciso de você. Teresa não hesitou. Disse apenas: não saia dessa casa de vez, Marlene. Amanhã cedo eu estou na sua porta. Saí para esfriar a cabeça. Caminhei até o ponto de ônibus, sentei no banco de cimento, deixei os olhos ficarem úmidos pela primeira vez naquela tarde. Mas antes do sol se pôr, voltei. Entrei pela porta da frente com as chaves que sempre foram minhas. Fui pro meu quartinho e tranquei a porta. Jéssica bateu 3 vezes, mandou eu abrir, disse que eu precisava sair, que ia chamar a polícia. Eu não respondi. Deitei na cama, olhei pro teto e esperei. Marcos veio bater mais tarde. Falou baixo, com aquela voz que ele usava quando sabia que estava errado, mas não tinha coragem de admitir. Mãe, abre a porta, vamos conversar. Eu respondi, sem levantar. Marcos, a conversa agora é com minha advogada. O silêncio que veio do outro lado da porta foi o mais longo que eu já ouvi. Teresa chegou às 8 da manhã do dia seguinte. Veio de Campinas dirigindo, com uma pasta cheia de documentos, uma cópia atualizada da matrícula do imóvel que ela mesma solicitou de madrugada pelo sistema online, e uma petição de reintegração de posse já redigida. Quando Jéssica abriu a porta e viu aquela mulher de blazer escuro, cabelo grisalho e postura de quem não veio para conversa fiada, o sorriso arrogante vacilou pela primeira vez. Teresa entrou, se apresentou como minha advogada e representante legal e informou que qualquer tentativa de me retirar do imóvel configurava crime previsto no Estatuto do Idoso, que a casa era minha, que a escritura, a matrícula e o registro estavam todos no meu nome, que se alguém deveria sair daquela casa, não era eu. Jéssica ficou branca. Olhou para Marcos, esperando que ele dissesse alguma coisa, que desmentisse, que reagisse. Mas Marcos ficou calado. Porque sabia. Sempre soube que a casa era minha. Só tinha escolhido fingir que não. Teresa disse que daria prazo de 30 dias para a desocupação e que voltaria com um oficial de justiça para formalizar a notificação. Se posicionou ao meu lado, colocou a mão no meu ombro e disse algo que eu nunca vou esquecer. Marlene, você não precisa mais ter medo. Agora eles é que precisam. Naquela manhã, algo mudou na minha casa. A energia mudou. Os olhares mudaram. Pela primeira vez em anos, Jéssica não tinha uma resposta pronta. Pela primeira vez em anos, meu filho me olhou nos olhos. E eu? Eu fui até a cozinha, preparei meu café na cafeteira velha, que Jéssica ainda não tinha jogado fora, sentei na varanda e tomei cada gole em silêncio. O mesmo silêncio que eu carregava há anos. Só que agora, pela primeira vez, era um silêncio que falava mais alto que qualquer grito. 3 dias depois, o oficial de justiça tocou a campainha. E o que aconteceu quando Jéssica abriu aquela porta mudou tudo para sempre. Os 3 dias que separaram a chegada de Teresa e a vinda do oficial de justiça foram os mais estranhos da minha vida. A casa ficou num silêncio diferente. Não era o silêncio de paz, nem o silêncio de costume. Era o silêncio de quem está segurando a respiração antes de um temporal. Jéssica parou de me dirigir a palavra. Quando eu entrava na cozinha, ela saía.
Andava pela casa com o celular grudado na orelha, falando baixo, sempre de costas para mim. Eu sabia que estava procurando saída, talvez algum advogado, talvez a família em Itu. Não me importava. O que quer que ela estivesse planejando, já era tarde. Marcos flutuava pela casa como um fantasma. Saía cedo, voltava tarde, evitava cruzar comigo. Na única vez que nossos caminhos se encontraram no corredor, ele abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa, mas eu passei direto. Não era hora de conversa. As crianças eram as únicas que agiam como se nada tivesse mudado. Isabela continuava vindo me dar boa noite no quartinho, batendo na porta com aquele toque suave de criança educada. Pedro me puxava pela mão quando queria mostrar um desenho que fez na escola. Eles não entendiam o que estava acontecendo entre os adultos, e eu agradecia por isso. Que aquelas crianças fossem poupadas de tudo que eu não fui. Teresa me ligava todo dia. Me atualizava sobre os procedimentos, sobre a documentação, sobre o que ia acontecer quando o oficial chegasse. Explicou que a notificação daria prazo formal de 30 dias para a desocupação, que era um procedimento legal, previsto, irrecorrível enquanto a titularidade do imóvel estivesse comprovada no meu nome. E estava. Cada centímetro daquela casa era meu diante da lei. Na quinta-feira à noite, véspera da chegada do oficial, eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, ouvindo os sons da casa, o relógio da sala, o ronco distante de Marcos, o vento na mangueira. Pensei em Osvaldo plantando aquela muda no quintal, dizendo que a árvore ia crescer junto com o filho. Pensei se ele imaginaria que um dia o filho ia tratar a mãe como um estorvo. Às 3 da manhã, levantei e preparei um café. Sentei naquela mesa de vidro que não era minha e bebi olhando pela janela para o quintal escuro. E naquela madrugada, fiz uma promessa para mim mesma. Prometi que nunca mais ia me diminuir para caber na vida de alguém. Nunca mais ia confundir sacrifício com amor. A manhã de sexta-feira nasceu com um sol limpo. Eu acordei cedo, tomei banho, vesti uma blusa de linho bege que eu guardava para ocasiões especiais. A mesma que minha mãe sempre dizia que combinava com meus olhos. Prendi o cabelo, passei um batom discreto e fui para a varanda com meu café. Sentei na cadeira de vime e esperei. Às 9h15, a campainha tocou. Jéssica desceu resmungando, de roupão, cabelo preso de qualquer jeito, achando que era entrega. Marcos já tinha saído para o trabalho. Eu estava na varanda dos fundos. Não me levantei. Apenas virei o rosto em direção à porta e ouvi. O oficial se identificou com voz firme e profissional. Perguntou se estava falando com a senhora Jéssica dos Santos Vieira. Ela confirmou. Ele informou que estava ali para entregar uma notificação judicial referente ao imóvel situado naquele endereço. Pediu que ela assinasse o recebimento. Houve um silêncio. Daqueles que parecem durar uma eternidade, mas que na verdade são apenas alguns segundos. O tempo que o cérebro leva para entender que o mundo que você conhecia está prestes a desabar. Eu ouvi o barulho do papel sendo desdobrado. E depois, nada. Um silêncio tão denso que eu conseguia ouvir minha própria respiração na varanda. Me levantei devagar e fui até a sala. Precisava ver. Não por prazer, não por satisfação mesquinha. Precisava ver porque aquele momento era o encerramento de anos de humilhação, e eu merecia testemunhar com meus próprios olhos. Jéssica estava parada na porta, com o documento nas 2 mãos. O rosto estava sem cor, completamente sem cor, como se alguém tivesse apagado toda a vida daquela face de um segundo para o outro. Os olhos se moviam de um lado para o outro do papel, lendo e relendo, e eu percebi que as mãos dela tremiam. Não um tremor sutil, um tremor visível que fazia o papel ondular no ar como uma folha no vento. E então, as pernas. As pernas que sempre andaram firmes por aquela casa, como se fossem donas de tudo, as pernas que pisaram na minha Bíblia sem nenhum remorso, as pernas que desfilavam pelo corredor com a arrogância de quem se achava intocável, tremeram. Ela se apoiou no batente da porta porque não conseguia se manter de pé sozinha. O oficial perguntou se ela estava bem. Ela não respondeu. Levantou os olhos do papel e me viu. Parada na sala, com minha blusa de linho bege, meu café na mão, meu olhar firme, e naquele cruzamento de olhares eu vi algo que nunca tinha visto nos olhos dela. Medo. Medo genuíno, profundo, de quem percebeu que apostou tudo numa mão errada. Não disse nada. Não precisava.
O documento falava por mim. A matrícula atualizada, o registro do imóvel, o nome completo da proprietária, Marlene Vieira de Souza. Tudo ali, com selo, com assinatura, com peso de lei. E abaixo a notificação clara. Os ocupantes sem vínculo de propriedade tinham 30 dias para desocupar o imóvel. O oficial se despediu, foi embora. Jéssica ficou na porta, paralisada. Eu voltei para a varanda e terminei meu café. Cada gole tinha um sabor diferente naquela manhã. Não era o sabor da vitória. Era o sabor da dignidade recuperada. 20 minutos depois, Jéssica apareceu na varanda. Estava chorando. Mas não era choro de arrependimento. Era choro de raiva, de frustração, de quem viu o castelo de cartas desmoronar. Me olhou com os olhos vermelhos e disse, com a voz engasgada: "A senhora planejou isso tudo, não foi? Desde o começo." Eu coloquei a xícara na mesa, olhei para ela e respondi com a mesma calma de sempre: "Jéssica, eu não planejei nada. Eu simplesmente sabia o que era meu. Você é que esqueceu de perguntar." Ela saiu da varanda batendo a porta. Ouvi gavetas sendo abertas, coisas sendo jogadas, passos apressados escada acima e escada abaixo. Estava em pânico. Ligou para Marcos. Eu escutei ela gritando no telefone, dizendo que ele precisava vir para casa imediatamente, que era urgente, que a mãe dele tinha feito uma coisa horrível. Marcos chegou no meio da manhã. Entrou pela porta com o rosto tenso, leu o documento que Jéssica empurrou nas mãos dele e ficou em silêncio. Um silêncio longo, pesado, de quem está calculando o tamanho do erro que cometeu. Olhou para mim. Eu ainda estava na varanda. E eu vi nos olhos dele algo que não via há anos. Vergonha. Não a vergonha passageira de quem é pego numa mentira pequena. A vergonha profunda de quem finalmente entendeu o que fez. Mas eu não estava preparada para o que veio depois. Marcos tentou ligar para o advogado de um colega, queria saber se podia contestar, se tinha brecha, se existia algum recurso. Enquanto ele estava no telefone, Jéssica foi para o quarto e eu fiquei na sala, sozinha. O celular dela estava em cima da mesa de vidro. Aquela mesa que substituiu a minha mesa de fórmica. E ele apitou. Uma notificação de banco. Na tela, antes de escurecer, eu li a prévia da mensagem. Fatura do cartão final 8847. Valor R$ 14.320. Vencimento. Eu não sou de mexer nas coisas dos outros. Nunca fui. Mas alguma coisa me disse para prestar atenção. E nos dias que se seguiram, quando Marcos começou a organizar a mudança e a revirar papéis para separar o que era dele e o que era de Jéssica, a verdade que ele não queria ver veio à tona sozinha. Foram 6 cartões de crédito. 6. Todos abertos no nome do Marcos, sem ele saber. Jéssica usou cópias dos documentos dele para abrir cartões em bancos diferentes, cada um com limite alto. Faturas todas atrasadas. O total passava de R$80 mil. 80 mil em compras que Marcos nunca fez, em lojas que ele nunca pisou, em parcelas que ele não sabia que existiam. Quando Marcos descobriu, ele sentou na beira da cama e ficou imóvel. Não gritou, não xingou, não quebrou nada. Ficou olhando para as faturas espalhadas no colchão como quem olha para uma paisagem depois de um desastre. E eu, que estava passando pelo corredor, vi aquela cena e senti algo que não esperava sentir. Pena. Pena do meu filho, que foi tão cego, tão manipulado, tão fraco diante daquela mulher, que nem percebeu que estava sendo destruído junto comigo. Jéssica tentou se explicar. Disse que eram despesas da casa, das crianças, que tudo foi para a família. Marcos perguntou com a voz falhando. Bolsa de grife é despesa de família? 3 parcelas de uma televisão de 80 polegadas que eu nunca vi nessa casa é despesa de família? Pela primeira vez, Jéssica não teve resposta. Pela primeira vez, a mulher que sempre tinha uma justificativa, uma manipulação, um jogo de palavras para sair por cima, ficou em silêncio. E naquele silêncio, Marcos viu o que eu sempre vi. Uma pessoa que não amava ninguém além de si mesma. Nos dias seguintes, a casa se tornou um lugar estranho. Jéssica fazia as malas em silêncio, com movimentos mecânicos de quem está no piloto automático. Marcos dormia na sala, separado dela. As crianças sentiam a tensão e ficavam mais quietas que o normal. Isabela me perguntou num sussurro, num fim de tarde. Vovó, a gente vai ter que ir embora? Eu segurei a mão dela e disse.
Você sempre vai ter um lugar aqui, minha filha. Sempre. Uma semana antes do prazo final, Marcos me procurou. Veio ao meu quartinho numa noite, bateu na porta e esperou eu abrir. Quando abri, vi um homem que parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. Olheiras fundas, barba por fazer, ombros caídos. Entrou, sentou na ponta da cama e ficou um tempo sem falar. Quando finalmente falou, a voz saiu quebrada. Mãe, eu não sei como pedir desculpa por tudo isso. Eu não sei nem por onde começar. Eu fui covarde, fui cego, fui injusto. A senhora construiu tudo o que eu tenho e eu tratei a senhora como se não valesse nada. O pai pediu para eu cuidar da senhora. E eu fiz o oposto. Ele mencionou a promessa que Osvaldo pediu na varanda quando Marcos era criança. Ele lembrava. Esse tempo todo, ele lembrava. Meus olhos ficaram úmidos, mas eu não deixei as lágrimas caírem. Não porque estivesse sendo dura, mas porque eu precisava que ele entendesse que palavras bonitas não bastavam, que pedir desculpa era o começo, não o fim. Olhei para o meu filho e disse com firmeza e com carinho ao mesmo tempo: Marcos, eu aceito suas desculpas, mas aceitar não significa esquecer, e não significa que as coisas vão voltar a ser como eram. Eu não vou mais ser a mãe que se anula para manter a paz. Se você quer que eu faça parte da sua vida, vai ter que ser nos meus termos, com respeito, com dignidade, com a verdade. Ele concordou com a cabeça, sem conseguir me olhar nos olhos. Depois se levantou, me deu um abraço desajeitado, desses que os filhos dão quando sabem que erraram demais para um abraço resolver, e saiu do quartinho. No último dia do prazo, Jéssica saiu de casa com as malas. Chamou um carro de aplicativo, carregou tudo e, antes de ir embora, parou na frente do portão. Me olhou da calçada com um olhar que eu não sei definir. Não era raiva, não era tristeza, era algo entre o ressentimento e a incompreensão, como se ela realmente não entendesse onde tinha errado. Não disse nada. Entrou no carro e foi embora. Soube depois que voltou para Itu, para a casa dos pais. A loja de materiais de construção da família, que ela dizia ser próspera, tinha fechado fazia 2 anos. Marcos ficou mais uma semana, organizando a mudança dele e das crianças para um apartamento alugado que ele conseguiu perto do trabalho. No dia em que saiu, colocou as caixas no carro, ajeitou as crianças no banco de trás e veio se despedir. Ficou parado na porta, com as chaves da casa na mão. Olhou para elas, olhou para mim e estendeu o braço. Eu peguei as chaves da minha casa, que sempre foram minhas, e guardei no bolso. Ele disse: Eu vou consertar o que eu quebrei, mãe, nem que leve o resto da vida. Eu respondi: Conserta, mas começa por você. Ele entrou no carro. As crianças acenaram pela janela de trás. Isabela gritou: Tchau, vovó, a gente volta sábado. Pedro soprou um beijo com a mãozinha. E quando o carro dobrou a esquina, eu fiquei ali no portão, com as chaves no bolso e o coração pesado, mas inteiro. Pela primeira vez em anos. Inteiro. A primeira semana sozinha naquela casa foi a mais silenciosa da minha vida. Mas era um silêncio diferente de todos os outros que eu já tinha conhecido. Não era o silêncio pesado de quando Osvaldo partiu. Não era o silêncio sufocante de quando eu me escondia no quartinho para não incomodar ninguém. Era um silêncio que tinha espaço, um silêncio que respirava, um silêncio que pela primeira vez em décadas era só meu. Nos primeiros dias, eu caminhava pela casa como se estivesse conhecendo um lugar novo. Passava a mão nas paredes, abria as janelas que ficaram tanto tempo fechadas, deixava o sol entrar nos cômodos que tinham virado território proibido. A casa parecia maior sem aquela tensão ocupando cada canto. Mas não era só a casa que precisava de reconstrução. Eu também precisava. Tinha passado tantos anos me anulando que quando finalmente fiquei sozinha, percebi que não sabia mais quem eu era sem a função de servir alguém. Acordava de manhã e ficava parada na cama, esperando ouvir alguém me chamar, esperando o barulho de criança, esperando a necessidade de ser útil. E vinha o silêncio. E com o silêncio, vinha a pergunta: E agora, Marlene? A resposta veio aos poucos, como quem reaprende a andar depois de muito tempo parada. Comecei pelo quartinho dos fundos, aquele cômodo de 2 por 3 metros onde me empurraram como se eu fosse depósito.
Olhei para ele numa manhã de segunda-feira e decidi que aquele espaço ia se transformar. Chamei um pedreiro do bairro, seu Geraldo, que tinha feito pequenos reparos na casa anos atrás. Ele veio, mediu o cômodo, ouviu minha ideia e sorriu. Dona Marlene, vai ficar bonito. Mandei abrir uma janela grande para o jardim, a mesma direção onde fica a mangueira que Osvaldo plantou. Pintei as paredes de um amarelo suave que me lembrava a cozinha da minha mãe. Coloquei prateleiras para guardar tecidos, linhas, botões. E no centro do cômodo, num lugar de destaque, instalei o que eu esperava há anos para comprar. Uma máquina de costura nova. Industrial, moderna, com todos os pontos que eu sonhava usar. Quando sentei naquela máquina pela primeira vez e ouvi o barulho dela funcionando, algo dentro de mim se reconectou. Eu sabia costurar desde os 12 anos. Minha mãe me ensinou ponto por ponto, com paciência de quem sabia que estava passando adiante mais do que uma técnica. Estava passando um pedaço de si mesma. O ateliê ficou pronto em 3 semanas. Quando olhei para o resultado final, a janela aberta para o jardim, a luz natural entrando, os tecidos coloridos nas prateleiras, a máquina no centro, eu chorei. Não de tristeza, não de saudade. Chorei porque aquele cômodo que tinha sido minha prisão agora era meu lugar de liberdade. O lugar onde Jéssica me enfiou para me fazer desaparecer tinha se tornado o lugar onde eu me reencontrei. Dona Norma foi a primeira a ver o ateliê. Apareceu numa tarde com um bolo de milho e ficou na porta, olhando para tudo com os olhos brilhando. Ela, que tinha assistido minha humilhação daquele dia do portão, que ouviu os gritos da Jéssica e ficou sem saber o que fazer, agora estava ali, vendo a mesma mulher de pé, inteira, recomeçando. Me deu um abraço apertado e disse, com aquela simplicidade que só as amigas verdadeiras têm: Helena, quer dizer, Marlene, eu sempre soube que você era forte, mas agora você está brilhando. Trocou meu nome por engano, de emoção, e nós duas rimos. Comecei a costurar peças pequenas, toalhas de mesa bordadas, capas de almofada, roupinhas de bebê para uma vizinha que estava grávida. A notícia se espalhou pelo bairro e logo comecei a receber encomendas. Nada que fosse me tornar rica, mas o suficiente para me dar propósito, rotina e uma renda que era inteiramente fruto do meu talento. Meu dinheiro, ganho com as minhas mãos, gasto como eu quisesse. Um mês depois da reforma, numa manhã de domingo, Marcos apareceu com as crianças. Tinha avisado no dia anterior que viria. Quando Isabela entrou no ateliê e viu a máquina de costura, os olhos dela se acenderam do mesmo jeito que os meus acendiam quando minha mãe me sentava na frente da máquina dela. Perguntou se podia aprender. Eu olhei para minha neta e vi, naquele rosto de criança, o começo de uma corrente nova. Não uma corrente que prende, mas uma que conecta. Puxei uma cadeira, sentei ela do meu lado e ensinei o primeiro ponto. Reto, simples, firme. Igual minha mãe me ensinou. Pedro ficou no quintal brincando debaixo da mangueira. A mesma mangueira que Osvaldo plantou quando Marcos nasceu. A árvore estava enorme, com galhos que faziam sombra no quintal inteiro. Eu olhava pela janela do ateliê e via meu neto correndo ao redor daquele tronco grosso, rindo daquele jeito solto que só criança sabe rir. E pensava em Osvaldo. Pensava que ele ia gostar de ver aquilo. Que a árvore dele continuava dando sombra, dando fruta, dando abrigo. Mesmo depois de tudo. Marcos ficou na sala enquanto as crianças estavam comigo. Quando fui preparar o almoço, ele veio até a cozinha e ficou parado na porta. Eu sabia que queria dizer alguma coisa, mas não encontrava as palavras. Então eu disse, sem parar de mexer a panela: se você quer ajudar, descasca aquelas batatas ali. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, envergonhado, mas verdadeiro. E descascou. Almoçamos juntos. Na cozinha, naquela mesa de vidro que ainda estava lá. Mas dessa vez, a mesa não me incomodava, porque a mesa era só um objeto. O que importava eram as pessoas ao redor dela. E naquele almoço, pela primeira vez em muitos anos, eu estava presente como pessoa, não como serviçal. Eu comia no meu ritmo, conversava quando queria, ficava em silêncio quando preferia. Ninguém esperava que eu levantasse primeiro para lavar a louça. Marcos lavou, sem eu pedir. Antes de ir embora naquele domingo, ele tirou uma caixa do porta-malas do carro.
Era uma caixa de papelão, não muito grande, cuidadosamente fechada com fita adesiva. Colocou na mesa da sala e disse: Mãe, eu encontrei isso no fundo do armário do apartamento. Estava no meio das coisas que a Jéssica tinha empacotado quando aconteceu tudo aquilo. Abri a caixa, e quando vi o que tinha dentro, minhas mãos tremeram. Eram os cadernos do Osvaldo. Os mesmos cadernos de anotações que estavam nos sacos de lixo naquela terça-feira. Os mesmos cadernos onde meu marido escrevia com aquela letra miúda e inclinada sobre a oficina, sobre peças de motor, sobre a vida. E entre as páginas de um deles, dobrado com cuidado, um bilhete que eu nunca tinha visto. A letra era de Osvaldo, mas o papel era mais novo que os cadernos. Ele deve ter escrito pouco antes de partir, talvez semanas, talvez dias. O bilhete dizia: Marlene, se um dia você encontrar esse papel, saiba que eu sempre soube que você é mais forte do que imagina. A casa é sua, a vida é sua, e o Marcos vai entender isso quando crescer. Eu te amei do jeito que eu sabia amar, em silêncio, com as mãos. Mas hoje, com essas palavras, eu te digo: obrigado por tudo. Você é a melhor coisa que me aconteceu naquela festa de São João. Não consegui segurar. As lágrimas vieram todas de uma vez, silenciosas, quentes, lavando alguma coisa dentro de mim que eu nem sabia que ainda precisava ser lavada. Marcos me abraçou. Dessa vez, não foi um abraço desajeitado de quem sabe que errou demais. Foi um abraço de verdade, de filho, daqueles que apertam o peito e dizem sem palavras tudo o que a boca não consegue. Isabela veio correndo da sala perguntando por que a avó estava chorando. Eu enxuguei o rosto, sorri para ela e disse: Estou chorando de felicidade, minha filha. Seu avô me mandou uma carta. Ela arregalou os olhos e pediu para ver. Li para ela em voz alta. E quando terminei, ela disse, com aquela sabedoria absurda que às vezes as crianças têm: Vovó, ele tinha razão. A senhora é muito forte. Guardei o bilhete dentro da Bíblia da minha mãe. A mesma Bíblia que estava rasgada e pisoteada naquela tarde. Eu tinha mandado restaurar a capa num encadernador do centro. Ficou diferente do original, mas bonita do seu jeito. Como eu. Diferente do que era antes, mas bonita do meu jeito. 2 semanas depois, fiz algo que esperava há mais de 40 anos. Peguei um ônibus para Santos e fui conhecer o mar. Fui sozinha. Não por solidão, mas por escolha. Queria que aquele momento fosse meu e de mais ninguém. Cheguei na praia no fim da tarde, tirei os sapatos e pisei na areia. Estava morna, macia, e quando a primeira onda tocou meus pés, eu fechei os olhos e ri. Ri como não ria há anos. Uma risada de menina, daquelas que saem sem pedir licença. Pensei em Osvaldo, que me tirou para dançar numa festa de São João e me deu a vida mais bonita que eu podia ter. Pensei no bilhete dele, guardado dentro da Bíblia da minha mãe, 2 gerações de amor protegidas dentro da mesma capa. Pensei em Marcos, que quebrou e estava tentando se recolar, devagar, com as mãos trêmulas de quem finalmente entendeu o peso do que fez. Pensei em Isabela aprendendo o primeiro ponto de costura ao meu lado, e em Pedro correndo ao redor da mangueira, como se o mundo fosse um lugar seguro. E pensei em mim, em Marlene. Não na mãe do Marcos, não na avó da Isabela, não na viúva do Osvaldo. Em mim, na mulher que construiu uma casa com as próprias mãos e quase perdeu tudo por não saber o quanto valia. Na mulher que carregou uma família inteira nas costas e foi tratada como peso. Na mulher que ficou em silêncio durante anos, não por fraqueza, mas porque ainda não tinha encontrado as palavras certas. Agora eu encontrei. Hoje moro na minha casa. A mesma casa onde o Osvaldo me carregou no colo quando voltamos da maternidade, onde Marcos deu os primeiros passos, onde a mangueira cresceu junto com meu filho. Reformei o que precisava, arrumei o que estava quebrado e deixei de propósito algumas marcas do tempo nas paredes. Porque cicatrizes não são feiura, são prova de que a gente sobreviveu. Meu ateliê funciona todo dia. Isabela vem nos fins de semana e já aprendeu 3 pontos diferentes. Dona Norma é minha cliente mais fiel, encomenda toalha de mesa todo mês. Acho que mais para me visitar do que por necessidade. Marcos almoça aqui a cada 15 dias. A gente não fala sobre o que aconteceu. Não precisa. A
presença dele, lavando louça sem eu pedir, descascando batata quando eu peço, levando as crianças para brincar no quintal, é a forma dele de reconstruir o que quebrou. Devagar, no tempo dele. Eu aceito esse ritmo, porque aprendi que perdão não é um evento, é um caminho. Jéssica nunca mais apareceu. Marcos me contou que assinaram os papéis da separação e que ela continua em Itu. Não sinto raiva. Raiva é um peso que eu decidi não carregar mais. O que sinto é clareza. Clareza de que certas pessoas entram na nossa vida para nos ensinar quem a gente não deve ser e quem a gente é de verdade. Às vezes, no fim da tarde, quando a luz dourada entra pela janela do ateliê e faz os tecidos brilharem, eu paro a máquina, olho para o jardim e vejo a sombra da mangueira se esticando no quintal. E penso no Osvaldo dizendo que aquela árvore ia crescer junto com nosso filho. Ela cresceu. Marcos tropeçou no caminho, mas está de pé. E eu sou a raiz. A raiz que sempre esteve ali, firme, invisível debaixo da terra, segurando tudo, mesmo quando ninguém olhava para baixo para perceber. Eu tenho 66 anos. Já vi muita coisa nessa vida. Já amei demais. Já me calei demais. Já abri mão de mim mesma mais vezes do que consigo contar. Mas se essa história me ensinou alguma coisa, foi isso. O silêncio de uma mulher que sabe o que tem é a coisa mais poderosa que existe. Não é o silêncio de quem desistiu. É o silêncio de quem escolheu se ouvir primeiro. E se você está escutando essa história e se reconheceu em alguma parte, na mãe que se anula, na mulher que engole, na pessoa que se diminui para caber nos planos dos outros, eu quero te dizer uma coisa, olhando nos seus olhos. Você vale mais do que o espaço que te deram. Você sempre valeu. A minha casa, a minha mesa, os meus cadernos, a minha Bíblia. Nada disso é só coisa. São pedaços de quem eu sou. E ninguém, nunca mais, vai me convencer de que eu preciso caber num quartinho de 2 por 3 metros para ser amada. Meu nome é Marlene Vieira de Souza. Tenho 66 anos. E essa é a minha história. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.